Olá, eu sou Soraya Baceia de Mello, formada em Administração e Direito e advogada somente na área de propriedade intelectual. Fui convidada pelo professor André Santa Cruz para apresentar a vocês a aula de desenhos industriais. Eu vou abrir os meus slides que vão dar suporte ao nosso bate-papo. Muito bem. A nossa aula está dentro do curso de Direito Empresarial do professor André Santa Cruz, a qual eu agradeço muito o gentil convite para estar aqui com vocês para falar de desenhos industriais. A nossa aula, portanto, vai tratar dos desenhos industriais, definição e regime de proteção. Interessante iniciar comentando alguns pontos da história dos desenhos industriais. Antes da atual lei de propriedade industrial, a 9279, de 96, que entrou em vigor em 1907, antes dela existia uma patente de modelo industrial. E com a entrada da lei 97, deixou de ser uma patente para ser um mero registro, o que facilitou bastante. Outra coisa que vale a pena mencionar é o assunto de desenhos industriais, ou design, como se diz no exterior. Ele sempre foi tratado pelos profissionais de patentes. Isso em outros países, pelas características das legislações locais, em via de regra, quando necessário tratar com algum colega de outro país. Dificilmente eles são da área de patentes, e eles são normalmente da área de marcas. E isso recentemente também acabou sendo alterado aqui no Brasil. Os desenhos industriais, até março, até um tempo atrás, estavam dentro da divisão da diretoria de patentes do NPI, e agora estão na divisão de marcas. E eu digo isso porque é claro que é uma área em que todos podem atuar. Não precisa ser necessariamente da área de patentes, um engenheiro, um biólogo, ou qualquer pessoa técnica, mas sim alguém que possa ter o conhecimento necessário com essas noções básicas de que nós vamos dar hoje aqui, e aperfeiçoar ela, obviamente, no dia a dia, praticando e protegendo os desenhos industriais. Eu gosto de iniciar sempre frisando a diferença entre a propriedade intelectual e a propriedade industrial. A propriedade industrial é um dos ramos da propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela envolve não só a propriedade industrial, como também os direitos autorais. Então, são duas leis distintas. E tudo que se relaciona à propriedade industrial está na nossa lei 9279 de 96, que inclui as patentes, seja de invenção ou modelo de utilidade, os desenhos industriais, os registros de marcas, a repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. Esses dois últimos não geram títulos, mas também são tratados pela Lei de Propriedade Industrial. E os direitos autorais, que são as obras puramente artísticas, que são tratadas na Lei 9610 de 98. São obras puramente artísticas, tais como literatura, música, arquitetura, tudo isso sob a égide dos direitos autorais. Então, o que é desenho industrial? Vale a pena comentar aqui, já de início, que muitas vezes quando a gente atende um cliente, uma pessoa de empresa, acontece dessa pessoa chegar para você, seja um diretor, um engenheiro, estão todos animados, né? Chamam um novo produto de desenho industrial. Bom, então, um novo desenho industrial, para muitas empresas, significa isso, um novo produto. Mas isso não é tratado assim na nossa lei de propriedade industrial. Então, sob a ética da propriedade industrial, se refere apenas a aspectos ornamentais ou estéticos do produto, ou seja, a aparência do produto.
Tudo que se referir à função do produto não é protegido por desenho industrial. Você pode até ter, e vamos ver mais exemplos para frente, que o produto pode ter uma função, mas a proteção está sempre dada ao título, à aparência do produto. Se ele tem também uma função envolvida, ela poderá eventualmente ser protegida por uma patente. Então, aqui nós temos alguns exemplos de desenhos industriais. Temos aí vários na tela. Interessante a gente observar que mais à direita, ao alto, ele é uma padronagem aplicada a um tecido. Pode ser um tapete, um papel de parede, seja o que for. Esse é o que se chama na lei, e vamos ver mais para frente, ele é tratado como objeto bidimensional. Todos os outros são tridimensionais. Então, você tem aí um abajur, um relógio, uma lanterninha, um telefone e as cadeiras. São exemplos de objetos tridimensionais. E segundo a doutrina e a nossa lei, se trata de um bidimensional e a proteção é dada apenas para uma vez a aparência desses produtos com caráter ornamental. Instrumentos legais para os desenhos industriais. Para quem vai trabalhar com desenhos industriais, existem duas ferramentas para você usar. A Lei 9279 de 96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, nos artigos 94 a 121, e a Resolução 232 de 2019. Que foi feita pelo NPI, que é o Manual de Desenhos Industriais, que oriente o depositante quanto às regras para o correto envio de pedidos e petições de desenho industrial ao NPI. NPI é Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ele é uma autarquia federal, é onde você protege, onde você solicita registros de proteção ligados a lei de propriedade industrial, ou seja, marcas, patentes, direito, desenhos industriais. Então, só a NPI concede esses direitos de propriedade industrial. Então, aqui eu vou usar muito as siglas INPI e DI, que é de desenho industrial. Essa resolução, ela é bastante extensa, cheia de exemplos, e tem as petições, e eu até me arrisco a dizer que se você ler essa resolução, você vai aprender tudo que você precisa para saber trabalhar com desenhos industriais. Tudo. Quando eles aceitam o desenho, quando eles vão rejeitar, eles que eu digo, os examinadores do INPI. Está tudo dentro dessa resolução. Ela está disponível no site do INPI. Então, por que proteger os desenhos industriais? Como tudo na propriedade industrial, então o título é um registro, é um certificado de registro. Esse direito, ele impede a cópia ou imitação pela concorrência, o que fortalece a posição da empresa no mercado. Aquela coisa de sempre, só o fato de você ter o registro concedido, uma patente depositada ou concedida, só a presença desses documentos muitas vezes afasta o concorrente de cara. Então, ele tem exatamente essa função. Portanto, vale muito a pena a empresa se proteger nessas criações dela. Contribui para a proteção de um bom retorno do montante investido, porque você tem exclusividade da exploração do objeto daquele registro. Os desenhos industriais fazem parte do ativo de uma empresa. Ele vale alguma coisa, é um ativo intangível. E eu acredito que vocês já ouviram falar dos ativos intangíveis e tangíveis de uma empresa. O desenho industrial, ele protegido, pode ser licenciado a terceiros ou vendido. Registrabilidade de desenhos industriais. Artigo 95. Este artigo é um dos mais importantes que a gente vai ter aí. Ele define exatamente o que é o desenho industrial e quais são os requisitos para você obter o registro. Ele diz,
Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de linhas e cores que possa ser aplicada ao produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Então, vamos ver tudo que está aí nesse artigo 95. A primeira coisa que ele diz, eu quero que vocês anotem isso bem, onde eu coloquei em vermelho principalmente, forma plástica ornamental. É a forma plástica ornamental, e assim estabeleceu a doutrina, são os objetos tridimensionais que vimos nos exemplos anteriores. É a lanterna, é as cadeiras, os objetos tridimensionais com as formas plásticas ornamentais. O conjunto ornamental de linhas e cores. Esses são os objetos bidimensionais, como o papel de parede, o tapete, ou seja, o que for, uma aplicação em tecido, que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original. Aqui você tem dois requisitos, de registrabilidade e originalidade. Aliás, muito parecido com as patentes. E muitas vezes vamos ver aqui, ou vamos fazer aqui, um paralelo com assuntos de patentes. Então, no caso de patentes, você tem que ter a novidade e atividade inventiva. E no caso do desenho industrial, você tem que ter a novidade e a originalidade. Outro aspecto é a configuração externa. Ou seja, o que se protege é o que a gente vê na parte externa do produto. Detalhes internos, vistas em cortes do produto para enxergar o que está lá dentro, não pode. Só o que está do lado externo do produto visivelmente. Então, é o que pode servir de tipo de fabricação industrial. Essa é a aplicação industrial que se tem também em patentes. Tem que ter a produção em escala industrial. E aqui a gente tem um resuminho. O registro de DI, ele abrange as formas bidimensional e tridimensional de um produto. Protege-se o caráter ornamental, não importa como o objeto funciona. Requisitos de registrabilidade. Configuração externa do produto. E aqui, mais alguns exemplos de desenhos industriais. Os dois de cima são objetos tridimensionais. E o de baixo, como eu já disse, trata-se de um bidimensional, porque ele está aplicado numa padronagem, seja um papel de parede, seja um tapete, seja um tecido. E aqui, mais um exemplo. Aliás, este exemplo, ele está no manual de desenhos industriais do NPI. O que tem de interessante aqui nesse desenho é que dá para chamar atenção é a forma como os desenhos, ou melhor, as fotografias, as vistas do produto, como elas devem estar apresentadas no NPI. Aqui tem um exemplo clássico de vistas ortogonais. Para quem é advogado e da área de marcas, certamente não está familiarizado com o que são vistas ortogonais. Mas sabendo que são vistas ortogonais, o assunto está resolvido. E qualquer um pode trabalhar com desenhos industriais. Eu acho que é por isso que muitas vezes, nos escritórios de propriedade intelectual, o desenho industrial, embora esteja agora sobre o guarda-chuva da diretoria de marcas, nos escritórios especializados, são as equipes de patentes que ainda cuidam dos desenhos industriais, por essa facilidade de lidar com as vistas ortogonais. Eu acredito que muito é isso, eles têm uma familiaridade melhor e isso ainda fica com essas equipes, embora você veja, né, quem examina no final é a diretoria de marcas no NPI. As vistas ortogonais são essas. Aqui na esquerda, você tem uma vista em perspectiva e as outras são vistas laterais. Vista superior, a posterior, a anterior. Essas vistas, elas são as tais vistas ortogonais. E é obrigatório apresentar isto ao NPI. Por quê?
Porque é através deste jogo de vistas que você consegue observar plenamente o objeto que você quer proteger. Podem ser desenhos e podem ser fotografias. Este está mais ou menos, acho que, uma fotografia. Mais alguns exemplos aqui. Esses são importantes pela aparência. O aspecto ornamental versus a função. Então, o primeiro é uma placa de base de um ferro de passar roupa. É o que aparece na figura 3 e na figura 61, essa parte de baixo. Se vocês repararem, isso aí tem um visual ornamental, uma aparência que eventualmente até agrada o consumidor. Mas certamente ele também tem uma função para o ferro de passar roupa, ou seja, vai soltar ali um vapor, vai soltar água, tem uma função atrelada ao caráter ornamental. Então, você pode proteger, como é o caso, como registro de desenho industrial, do visual dessa placa inferior, e você, eventualmente, pode depositar um pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade para a função que essa placa, na hora de passar roupa, oferece essa função. A mesma coisa no exemplo de baixo, que são dessas cerdas para escovas de dentes. Mais uma vez, ela tem um visual. Quando chega na farmácia para comprar uma escova de dente, você até olha, puxa, que legal, bacana, gostei desse joguinho de cerdas, ele parece atrativo. Vou experimentar, mas aí é o caráter ornamental falando, né, funcionando. A proteção do desenho industrial é para essa aparência. Agora, certamente, esse jogo de cerdas, ele também também foi desenvolvido como uma função para melhorar a escovação. E isso é protegido por patente. Eu me lembro que, tempo atrás, sei lá, não sei se ainda é assim, a Johnson & Johnson tinha dezenas de patentes no passado, não sei se continua realmente, depositando pedidos de patentes para escovas de dente e das cerdas. E isso você tem desenho industrial ou uma patente de invenção para o mesmo produto. São ótimos exemplos esses. Vamos aos requisitos da registrabilidade. O que diz o artigo 96. O desenho industrial é considerado novo, quando não compreendido no estado da técnica. Tá, mas o que é o estado da técnica, Soraya? É constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público, antes da data do depósito do pedido no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ou seja, a gente tem esse requisito de novidade, e ele é novidade absoluta. Guardem bem isso, novidade é absoluta, da mesma forma como é para as patentes. Para depositar no Brasil, para se obter uma patente válida, lembra que eu falei que eu ia comparar muito desenho industrial com patente? Você não pode, aqui o objeto do seu pedido de registro, não pode ser conhecido antes do depósito, senão não tem novidade. Existe uma ressalva, que é o chamado período de graça, que tem nos desenhos industriais e nas patentes. No caso dos desenhos industriais, essa exceção está no parágrafo 3º. Período de graça de 180 dias, o que é isso? O próprio desenvolvedor do desenho industrial, uma vez que ele divulga, ele tem um prazo de 180 dias para depositar o pedido de registro. Muito comum isso, acontece com grande frequência nas empresas, ou seja, primeiro coloca no mercado e depois se preocupa em proteger. Só que se estiver dentro dos 180 dias, ok, beleza. Se não, perdeu a novidade. Agora vamos ver um pouquinho mais a fundo nesse requisito de novidade. Porque ele tem uma questão interessante aqui. Muita gente faz confusão, e até no passado eu cheguei a ver isso entre os examinadores do NPI. Hoje em dia não. Hoje eles estão bem treinados. Mas o que é o requisito de novidade? Quando você atende o requisito de novidade? Quando aquilo que você propõe tiver qualquer diferença em relação ao que é conhecido. Então, esses exemplos que a gente tem aqui, você dá uma primeira olhada,
nas garrafas, elas são muito parecidas. Mas a da direita, esse DI 540, ela é diferente da DI 520. Se olhar no meio para cima, para a garrafa, existe aí uma diferença. Qualquer diferença que exista preenche o requisito de novidade. Então, o requisito de novidade, ele é, na verdade, muito objetivo e muito fácil de ser atendido. Normalmente, novidade você vence. A questão é a originalidade ou atividade inventiva, no caso das patentes. O requisito de novidade é igual tanto para DI quanto para as patentes. Muito bem. Vencido o requisito de novidade, a gente tem que olhar a originalidade. E é aí que aparecem os problemas. A originalidade é um requisito subjetivo. Lembra que eu falei que a novidade era objetiva, mas aqui a originalidade é subjetiva. Então, o que para uma pessoa pode ser original, para outra pode não ser. Então, quando a gente olha esse exemplo aqui embaixo, é claro que essas duas embalagens são diferentes entre si. Ou seja, o requisito de novidade é atendido. Mas e a originalidade? Para alguns, esse da direita será igual, para outros não. Então, aí que acontecem as discussões, normalmente, com os examinadores do NPI, ou mesmo numa perícia judicial, numa ação judicial. Se o examinador do NPI disser para você, olha, não tem originalidade. Ok, você passou na novidade, mas isso não está muito semelhante e os objetos se confundem. Esse é normalmente o raciocínio que se usa. Confusão entre os objetos. Olha um e se confundem. São muito parecidos e se joga isso para você, o examinador, você vai ter que desenvolver uma argumentação para dizer o contrário. É original por causa disso ou daquilo. Como a argumentação é muitas vezes difícil, né? Você achar os subsídios para argumentar as diferenças. Mas existem algumas saídas. Por exemplo, uma saída comum que se usa é quando a empresa, um desenvolvedor de design, é quanto eles podem modificar ou mudar em cima daquilo que já é conhecido. Então, existe um limite que é estudado isso. Se você propor uma coisa completamente diferente, pode simplesmente perder o interesse do teu público, consumidor. Então, não é por aí. Então, esse passo de originalidade que se dá, ele tem que ser muito bem estudado. E tem que ser por especialistas. Muito bem medido. Então, é o caso, por exemplo, que você tem uma objeção do NPI contra o teu objeto. Você pode consultar o teu cliente, ir lá estudar com ele o histórico de como ele criou aquele produto, perguntar como ele chegou naquele produto, né? E aí você vai submeter ao examinador, ou eventualmente numa perícia adicional, tudo isso para provar que ele chegou naquilo, que ele tem originalidade, que ali foi desenvolvida uma originalidade. O caminho é esse, é voltar para a origem do produto. Muito bem. E o que não se considera desenho industrial? Artigo 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Então, caráter puramente artístico, a gente cai lá no direito autoral, no direito de autor. As obras de arte são únicas. Então, portanto, a lei diz que nem se considera desenho industrial. O regime de proteção é outro. Lembra que o desenho industrial, ele é em escala industrial? Aqui a gente não tem escala industrial. Aqui a gente tem obras únicas. O regime é de outra lei. Então, existem vários livros que tratam só dessa diferença entre desenho industrial e direito de autor. Mas simplificando,
bastante análise, a gente pode pensar assim, o desenho industrial, você vai ter uma reprodução em escala industrial, e o direito de autor não, pois é uma obra única. Simplifica muito o raciocínio. Prosseguindo. Artigo 100. Desenhos industriais não registráveis, o que for contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofenda a honra, ou a imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração. E marcas têm um dispositivo legal semelhante. Então, esse aí trata-se de uma exclusão. Esse artigo 100, ele é extremamente importante e gera muita objeção no NPI. Então, o que não é registrável como desenho industrial? A forma necessária, comum ou vulgar do objeto, ou ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. A gente já falou sobre isso. Então, pode ser que a aparência do produto, quando você olha o produto ali, ele não tem nada de ornamental, não tem nada de design, de artístico. Aquele formato que você está vendo é resultado de uma função que o objeto precisa realizar. Então, nesse caso, não terá o registro concedido pelo NPI, ou de preferência você não pode nem depositar para não gastar o seu dinheiro, à toa, né? Porque alguns casos, eles são muito óbvios, muito óbvios. Então, quando isso surge, é muito comum uma empresa, o teu cliente, ele chega para você, que ele sabe que aquilo não vai conseguir uma patente. Ou você mesmo diz para ele, aqui não vai passar, não tem atividade inventiva. Ou seja, um técnico vai reconhecer o estado da técnica de imediato. E aí você tem que olhar o que o teu cliente está te propondo, que não conseguiu como patente, ele agora quer como desenho industrial. Se não cai nessa exclusão aqui do artigo 100. Muitas vezes é isso que aquele produto, aquilo que está na tua frente, ele está ali só para realizar uma função técnica. Então, não tem nada de ornamental. E, infelizmente, você vai ter que dizer isso para o teu cliente, que como desenho industrial também não se aplica. Nós já falamos isso antes. Quando houver considerações técnicas ou funcionais, e proteção por patente de invenção ou modelo de utilidade, não é o caso de desenho industrial aqui. Se só tiver com essas características. Então, sendo que o objeto pode realizar funções práticas, mas sua forma não deve ser determinada predominantemente por essa função. Se o examinador MI observar que isso está presente e não tem originalidade, o produto, ele vai emitir um parecer para você e possivelmente vai emitir uma exigência para você explicar onde está a originalidade. Se você não conseguir convencer o examinador, o pedido de registro ele será indeferido. Então, o indeferimento será com base no artigo 106 do parágrafo 4º. Não atendido o disposto do artigo 100, o pedido de registro será indeferido. Vamos aos exemplos de exclusão do artigo 100. Tem alguns aqui. Esse primeiro, que é uma engrenagem, para usar, por exemplo, num mecanismo qualquer, ela é até bacana, né? Quando você olha para ela, que não tem nada de artístico. Esses dentes da engrenagem, todos que a gente vê por dentro, por fora, eles estão ali para exercer o quê? Uma função. Claramente, está na exclusão do artigo 100, ou seja, o formato do produto está determinado unicamente por questões funcionais. Mesma coisa de baixo, uma conexão para tubos. Isso aí normalmente vai embutido o quê? Na parede, para ninguém ver. Então, vai ter uma função qualquer, técnica, sem um aspecto ornamental envolvido. E essas aqui? Mais alguns aqui. Parafusos. Molas. Os parafusos, se você olhar, parar para olhar, né, eles são todos diferentes. Cada um com o seu jeitinho. Mas nada disso, obviamente, é ornamental. Tudo funcional. Eles têm uma função, esses parafusos. Da mesma maneira, as molas. São todas diferentes entre si. Mas, obviamente, nada ornamental, só funcional.
Bom, vamos então ao depósito de pedido de registro. Como a gente coloca isso dentro, como a gente pede um registro de desenho industrial no NPI? Bom, você tem que fazer um requerimento, que é aquela petição no NPI. Tudo eletrônico hoje em dia, gente, muito fácil. Entra no site do NPI, tem lá o caminho das pedras. Mas, se você precisar de um especialista, você procura um escritório especializado no assunto. Não caia também com pessoas despreparadas, mas você vai se preparar para isso. Vamos lá. O relatório descritivo, se for o caso. Reivindicações também, se for o caso. Desenhos ou fotografias, obrigatório, tem que ter, com certeza, para você mostrar qual é o produto que ele é. Campo de aplicação do objeto. É a classificação de Locarno, que nós vamos ver daqui a pouco. E comprovante do pagamento da taxa, né, oficial do NPI. Quanto é um órgão público, uma autarquia, e ela tem as suas taxas federais. Bom, estamos tratando aqui de um mero pedido de registro. Então, artigo 102. Apresentado o pedido, ele será submetido ao quê? A um exame formal, que é o artigo 101, preliminar. E, se devidamente instruído, será protocolizado e considerará a data do depósito a da sua apresentação. Esse exame formal preliminar, o NPI vai verificar o quê? Aquelas excludentes do artigo 101. Se está tudo sendo preenchido direitinho. Requerimento, dado do depositante, né? Você tem que colocar do autor, do desenho industrial, o título. Os desenhos industrial deverão permitir a perfeita visualização do objeto. Lembrando que a proteção se dá para o desenho industrial é o que está nos desenhos. Quando você olha os desenhos, você tem que enxergar tudo. Não pode ter confusão. Podem ser desenhos ou fotografia. Lembra as vistas ortogonais? Tem que ter tudo, todas aquelas vistas, frontal, lateral, direita, esquerda, frente, frontal, tudo. Campo de aplicação é a classificação internacional de Locarno, que nós vamos falar logo mais. Pedido irregular. O pedido deverá apresentar ao menos os dados do depositante, do desenho industrial e do autor. O NPI emitirá a exigência formal para o cumprimento em 5 dias. Cumpriu, o NPI te entrega o protocolo. Às vezes você esqueceu um dado, o outro está lá, desatento, não teve essa aula aqui, não fez o curso do professor André Santa Cruz, que tinha desenhos industriais no curso, não prestou atenção na aula, fez besteira no teu pedido, vai ter exigência, vai ter que cumprir. É mais ou menos por aí. Continuando. Exemplo de redação. Olha como é simples. Antigamente, na época da patente de modelo industrial, era necessário fazer uma descrição. Se colocava um número de referência, tinha relatório descritivo e tinha reivindicações, igual a um pedido de patente mesmo. Hoje em dia é isso aí. É o que a gente está vendo aqui na tela. Tem um título, configuração, aplicada em garrafa. Classificação internacional de Locarno. Vamos ver o exemplo a seguir. E todas as vistas da garrafa, no caso. Lembra? As demais vistas para permitir, né, a perfeita visualização do que você quer proteger. Então, são as tais vistas ortogonais. Se faltar qualquer dessas vistas, vai ter exigência. Não tem jeito. Tem que apresentar. Muito comum nos pedidos de registro, principalmente esses que vêm do exterior, pois cada país tem uma legislação, e muitas vezes os pedidos chegam e não tem todas as vistas ortogonais. Das duas, uma. Ou você pede para o teu cliente no depósito todas as vistas, ou você deposita e espera a exigência, porque ela vai vir. Muito bem, chegamos na classificação de Locarno. Ela é internacional e a grande maioria dos países usam. E quem coordena isso é a OMP, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Aqui tem um exemplo de uma dessas classificações. Artigos de adorno, classe 11. Se você estiver tratando de uma bijuteria ou joalheria, seja o que for, você vai indicar lá no campo de aplicação 1101. Essa é a classificação de Locarno.
Se forem, por exemplo, flores, plantas e frutos artificiais, é a 11-04. Para que serve isso? Para efeito de busca. É uma classificação dos registros depositados. Pedidos de registro, se alguém for fazer uma busca, pode buscar pela classificação de local e vai identificar tudo que já está lá dentro. Isso a gente indica na hora do depósito. Se o examinador do NP entender que está muito mal classificado, ele pode emitir uma exigência. E até sugere uma classificação para você. Eventualmente, você muda. Essas classificações não são exaustivas. Esse é o problema. Mas a lista ela é relativamente curta. E existe uma infinidade de produtos. Às vezes é um pouco difícil você encaixar. Então, você tem que ir lá no mais ou menos, por exemplo, aqui nos artigos de adorno, tem a opção 11-99 diversos. Eventualmente, você estuda o que mais se aproxima para a classificação do seu produto e você indica lá. Seguindo. Mais um exemplo aqui, baseado em fotografias. Uma configuração aplicada em embalagem. Você está vendo todas as vistas e as ortogonais. Estão aí na forma de fotografia. Tem a reprodução fotográfica de todas as vistas. A perspectiva mais à esquerda e depois as outras ortogonais. Superior, inferior, lateral direita, esquerda, frontal e posterior. Cabe fazer aqui uma observação, que a proteção da arte, essa carinha aplicada aí na embalagem, a proteção é por direito autoral. E a embalagem em si, por desenho industrial, porque tem escala industrial. Variações do mesmo objeto. No caso de desenhos industriais, a gente pode colocar até 20 variações do mesmo objeto, num único registro. Artigo 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida a pluralidade de variações, desde que destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva, preponderante, limitada a cada pedido ao máximo de 20 variações. A chave aqui é que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante. Então, você vê essas duas cadeiras aí embaixo. Elas são claramente uma variação. E você tem uma primeira da esquerda e a segunda da direita. Uma variação configurativa da primeira. Basicamente, você só tirou os braços. Então, você tem duas cadeiras que se destinam ao mesmo propósito e guardam entre si a mesma característica distintiva, preponderante, ou seja, a parte do assento, do encosto e as pernas. Então, isso aqui é um exemplo. Então, se por acaso, e é comum os clientes chegarem para você, eles querem economizar, eles não querem depositar 10 desenhos industriais. Às vezes, eles trazem coisas que não dá para fazer num só desenho industrial. Eles forçam a barra, você força você a tentar colocar tudo no mesmo DI, mas já sabendo que vai haver exigência, que nem sempre é possível. Então, se o NP entender que o pedido não atende o dispositivo aqui do artigo 104, ele vai emitir uma exigência para você dividir o pedido com prazo de 60 dias de cumprimento. Ele, normalmente, na exigência, ele indica quais são os que você tem que separar. Então, eventualmente, você tem variações que podem ficar no mesmo e outras não. E tem que depositar um pedido separado. Então, você pode receber, sim, esse tipo de exigência. Fiquem atentos. Mais um exemplo aqui de variação configurativa. Então, no mesmo propósito, com a mesma característica preponderante. São 3 casos, 3 variações, uma cadeira e 2 variações da cadeira que você pode colocar no mesmo pedido de registro. Aqui é um bom exemplo. E um caso que não se aplica, um bebedouro. Esse pode ser um caso clássico. Um cliente traz para você e ele não quer depositar 2 desenhos industriais. Ah, mas vamos fazer 2 no pedido só? Aí você deposita esses 2 aí.
numa primeira olhada, eles até parecem da mesma família de produtos, né? Mas claramente não tem características em comum. Se você olhar em detalhes, não tem nada de igual um com o outro. Então, esse é um caso que você teria que depositar separado. Ou se você depositar junto, vai sofrer uma exigência por parte do NPI para a divisão desses desenhos industriais. Vamos ao processo e exame do pedido de registro. Como eu mencionei antes, é um mero pedido de registro, né? Um mero registro. Então, o que está no artigo 106? Depositado o pedido de registro de desenho industrial, abre aspas, ou seja, superou aquelas questões formais, do formulário estava ok, qualidade dos desenhos boa, não faltou nenhuma vista ortogonal. O que acontece? O INPI vai publicar e conceder ao mesmo tempo. Será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. Não tem aqui nenhum exame de mérito. É bastante rápido. Tem sido assim em torno de 90 dias, no máximo, para você já ter o certificado de registro. Mas se durante o NPI observar que, além daquelas questões formais, outras apareceram, por exemplo, aquela da forma ditada por questões funcionais, ele vai te emitir uma exigência que você tem que cumprir, e aqui pode aparecer, além das questões formais, pode aparecer as questões dos desenhos. Enfim, podem vir essas exigências e você terá que cumprir em 60 dias. Essas exigências, às vezes, elas são difíceis, porque como você está tratando de um desenho, o NPI, quando ele solta o parecer para você, ele não anexa figuras. E não te mostra onde está o problema. Ele escreve num texto. Ele faz um parágrafo. E muitas vezes ali é difícil entender qual é o problema. Então, o que está acontecendo ali, você não consegue perceber o que ele quer. Então, uma dica. Entre em contato, manda uma mensagem para o Fale Conosco do NPI. Funciona muito bem. Isso vale para tudo, para patentes, e emitir uma exigência, qualquer caso. Não está entendendo o que o examinador está solicitando? Manda uma mensagem para o Fale Conosco. É impressionante como funciona bem. De um dia para o outro, 2 no máximo, você vai ter a resposta. Em vez de ficar sofrendo sozinho na sua mesa lá, como resolver, isso a gente sabe que acontece, entra logo em contato com o Fale Conosco e pede ajuda. Você vai ter essa ajuda. O motivo da exigência, bom, pode ser qualidade, conteúdo dos desenhos, né, aquela coisa com linhas tracejadas, falta de vistas não correspondentes, erradas, mais de um objeto no mesmo pedido, enfim, pode ser qualquer coisa por aí. Vimos que o desenho industrial é um mero registro, mas você poderá requerer o exame de mérito dele, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Lembra que eu falei que ele é concedido automático, sem exame. Mas é fundamental, quando existe uma possibilidade de infração do seu registro, você solicitar sim esse exame de mérito. No fundo, cada cliente sabe o problema que ele pode estar tendo no mercado dele. Ele precisa ser muito transparente com você e te contar isso. Então, nós vamos ver o que está nesse artigo 111. O titular do desenho industrial, ele poderá, ou seja, é opcional, você pode simplesmente obter o teu registro automático, como eu já disse, ou deixar quieto na sua gaveta. Ou poderá requerer o exame do objeto de um registro a qualquer tempo da vigência, de toda a vida do desenho industrial, quanto aos aspectos de novidade e originalidade. Especialmente, mais uma vez, se o teu cliente chega para você para depositar o desenho industrial e fala que tem tais concorrentes e tem um potencial de infração, a orientação para ele é assim que for publicada a concessão,
pedir o exame de mérito. Te orientar a pedir o exame de mérito. Ou você já indicar para ele, olha, você já me disse que tem um potencial de infração, vamos, assim que publicar a concessão, eu recomendo, a gente já pediu o exame de mérito. Por quê? Esse resultado do exame de mérito, ele demora. Pode levar pelo menos um ano. Portanto, tendo esse risco de infração, é bom fazer logo. Porque, às vezes, surge um infrator rápido. E você está amarrado, né? Porque você não tem ainda o exame de mérito. Você não pode atacar o infrator sem o exame de mérito. Amarrado por quê? Porque já existe uma franca jurisprudência aí no sentido que você não pode usar um desenho industrial não examinado no mérito contra um infrator numa ação judicial. Aí, peguei aquele mero registro, já estou com o meu certificado. Vou usar contra o infrator. Não vai dar em nada. O juiz vai travar a atuação e pode requerer o exame de mérito e depois você volta. E aí o processo continua. Então, é isso. O exame de mérito é fundamental para obtenção e manutenção de liminares contra os infratores. Vamos aos riscos que tem o exame de mérito. Você requer o exame de mérito e o NPI ele vai ter que emitir um parecer. E ele se baseia esse parecer em quê? Na novidade e na originalidade. Se ele concluir que falta um dos requisitos, não é novo ou não é original, o NPI vai instaurar de ofício um processo de nulidade do teu desenho industrial. Esse é um risco que se corre. Claro que é uma dor de cabeça grande. Às vezes você acha que está tudo ok, né, com o cliente, estamos com o exame de mérito para atacar os inflatores, vem um processo de nulidade desse que é longo, trava tudo, que é realmente horrível, né? É horrível. E é um risco, porque você nunca sabe quem é o examinador que vai cuidar do caso. Pode ser alguém que barre no requisito da originalidade. E aí, putz, trava uns 2 anos discutindo um processo de nulidade. Muito bem. Estou seguindo. Validade do desenho industrial. Quinquênios. O registro tem um prazo máximo de 25 anos, ou seja, bem maior que as patentes. Ele vigora por um prazo inicial de 10 anos e pode prorrogar por 3 períodos de 5 anos. Eventualmente, os desenhos industriais, por ser uma coisa mais ornamental, mais artística, design aplicado num produto, muitas vezes não vale a pena manter em vigor para o cliente por 25 anos. Muitas vezes, esses 10 anos iniciais já são suficientes. E quando é época da renovação, o cliente já nem tem mais interesse e não renova. Mas você tem essa possibilidade de ter ele por 25 anos. Então, ele vigora por 10 anos, contados do depósito, prorrogável por mais 3 períodos sucessivos de 3 períodos sucessivos de 5 anos. Então, os 10 anos, lembrando, aqui em desenho industrial é do depósito, não confundir com os prazos de marca, que é lá na concessão. Aqui é sempre do depósito, como nas patentes, é sempre do depósito. A cada 5 anos tem que pagar o quinquênio, para ele se manter em vigor. E normalmente na taxa de depósito, você tem o primeiro quinquênio, pago automático. Quando chegar o 5º ano, tem que pagar o segundo quinquênio. E aí vai. No 10º ano, assim na fase de renovações, se você quiser, você paga mais um quinquênio e assim sucessivamente até chegar nos 25 anos. Muito parecido aqui com as patentes, a proteção, aliás, é igual, conferida para o registro de desenho industrial. O registro validamente concedido confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o objeto do registro de desenho industrial. Igualzinho ao artigo 42 de patentes. E, mais uma vez, você só vai conseguir exercer esse direito, segundo a nossa jurisprudência, se você tiver feito o exame de mérito do desenho industrial. E, mais uma vez, a proteção conferida pelo DI é definida exclusivamente pelos desenhos. É só essa que está ali, é o visual dos registros, que está, é o visual dos desenhos
dos desenhos que você vai olhar para o do infrator e verificar se há ou houver confusão. Se for igual, está tranquilo. Infração direta. Se não houver confusão, são muito parecidos. Você pode arguir uma infração, mas lembrando, já nessa questão da confusão, você está no lado subjetivo da coisa. O que é para uma infração, para o outro pode não ser. Aí é que vem as discussões. Nulidade do registro de desenho industrial. Artigo 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as aplicações, com as disposições desta lei. O não atendimento de qualquer das determinações legais, se o NPI deixar de escapar alguma coisa, o interessado pode, com base nessa falha aí, no processamento do DI, requerer a nulidade dele, seja administrativamente, seja na esfera judicial também. Vamos ver como se dá o processo da nulidade do registro. Mais uma vez, lembra bastante um processo de patente, a não ser pelos prazos. O prazo de nulidade poderá ser instalado de ofício pelo NPI, depois do exame de mérito, ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse no prazo de 5 anos, contados da data da concessão do registro. Vamos fazer uma observação aqui. Ou seja, se tem um prazo longo, e isso é uma contrapartida pelo fato de ser um mero registro. Sendo um mero registro, simplesmente concedido, se você desse um prazo de 180 dias, como é em patentes, por exemplo, né, seria até injusto, né, com os terceiros. Então, você dá aqui um prazo de 5 anos para terceiros interessados requererem aí a nulidade do registro. Porque aqui não teve exame de mérito quando foi automaticamente concedido. Entendeu? Daí a diferença do prazo de patente ser 180 dias para um processo de nulidade e no registro de desenho industrial ser 5 anos. Como se dá esse processo? O requerimento de nulidade pode ser apresentado por um terceiro interessado ou pelo NPI, como já dito. Havendo um requerimento apresentado, ele será publicado, conforme o artigo 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias, contados da data da publicação. Aí o titular apresenta a sua petição, que é muito importante, diz lá no processo porque as provas juntadas não antecipam o DI dele, porque tem originalidade em relação ao que foi apresentado, ou porque a forma do DI não é essencialmente por questões funcionais. Pode ser um argumento da nulidade. Então, ele apresenta a manifestação e joga os argumentos dele. Beleza? Aí vem o artigo aí 115. Havendo ou não manifestação, lembra? Era opcional. Decorrido o prazo de 60 dias, emitirá um parecer preliminar. Olha, eu estou vendo dessa forma o processo, ele entrou um requerimento aqui de nulidade, o titular se manifestou, pensou dessa forma, aí ele vai soltar um parecer preliminar e vai abrir um novo prazo de 60 dias para as partes falarem. Aí cada um faz suas petições novamente, e em função do que o NPI disse, para cada um defender o seu lado, junta os seus argumentos, e aí o NPI vai tomar a sua decisão, e vai encerrar o processo administrativo, a instância administrativa, mantendo o DI ou anulando. Se o processo de nulidade tivesse sido instalado pelo próprio NPI, é igualzinho. A petição inicial vai ser do próprio NPI. Aí você se manifesta, o NPI solta um parecer preliminar, segundo dele. Você se manifesta e ele solta o terceiro, mantendo ou anulando o certificado de registro. Aí tem o artigo 116, que fala, né? Decorrido o prazo, que está no artigo anterior, mesmo que não apresentadas manifestações, o processo ele é decidido pelo presidente do NPI, encerrando-se assim a esfera administrativa. Muito bem. Por que proteger desenhos no exterior? Por que a gente deve proteger? Porque um cliente, eventualmente, possa se interessar. Então, essa empresa pode pretender exportar os produtos. Vai exportar para os Estados Unidos? Vão considerar depositar o registro lá nos Estados Unidos. Japão, idem. E assim por diante.
Se a empresa pretende exportar os produtos ou fabricá-los em outros países, por exemplo, através de licenciados, que é muito comum, é importantíssimo fazer essa proteção no exterior. Ou a empresa pretende conceder licenças a terceiros, parceiros, para exploração do desenho industrial em outros países. Havendo esse interesse de negócios em outros lugares, deposita-se o pedido de registro lá. Muito comum as empresas chegarem para vocês, muito animada, eu tenho esse DI, aqui quero depositar no mundo inteiro. É comum a gente ouvir isso. Aí você vai dar a orientação para ele, e até porque ele vai receber as cifras, e ele vai ficar alucinado, né? Aí ele vai ver que depositar no mundo inteiro custa muito dinheiro. Então, ele vai ter que cair no mundo real, você vai trazer ele para o mundo real, e aí você vai ter que falar com ele. E fazer aquela pergunta básica. Você explora com ele a questão, aonde você pensa em vender isso? Você já tem algum negócio concreto para fazer em algum lugar? E aí você tenta otimizar esse investimento dele. Porque, obviamente, não é barato. Então, o prazo para fazer esse depósito é de 6 meses, contados da data no Brasil. E lembrando que, assim como as patentes dos desenhos industriais, eles são regidos pelo princípio da territorialidade. O pedido e registro depositado e concedido no Brasil, ele só tem validade no Brasil. Ainda não existe nenhum acordo que permita ou conceda essa extensão para outros países automaticamente. Você terá que ir a país fazendo os seus depósitos. A gente já falou mais ou menos, e esses são os últimos exemplos, para a gente fechar aqui a nossa aulinha, sobre as diversas formas de proteção. E o papel da gente, né, do advogado, profissional de patente, seja quem for, é dar a orientação para o teu cliente. É observar onde as novidades estão e orientar. Então, você pode proteger por todos os tipos de proteção, se assim couberem. Então, aqui a gente tem um exemplo de desenho industrial que também pode ser protegido por patente de invenção. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma caneta, que na primeira figura, nós temos um desenho industrial. O que protegeria no desenho industrial é só a aparência externa da caneta, o aspecto ornamental dela. Mas, eventualmente, também caberia uma proteção como patente de invenção para o sistema de acionamento da ponta da caneta. Então, você tem aqui, nesse exemplo, 2 tipos de proteção aplicados. Quanto mais proteções você tiver concedidas para o teu produto, maior o teu campo de proteção ali e força contra os infratores e concorrentes. Mais um exemplo aqui, de um telefone antigo. E o que poderíamos ter aqui de proteção? Bom, a gente tem no mesmo produto a marca, veja que a gente tem a marca Siemens, né? Você tem a proteção por um desenho industrial, que é o aspecto visual dele, né? No caráter ornamental, proteção por DI. Você pode ter várias patentes no mesmo produto, e nesse exemplo aqui temos 2, como, por exemplo, o circuito dele, o cartãozinho de memória que coloca ali, e eventualmente tem coisa que você pode proteger por patente, ou sistema... Me antecipei. Cliquei no lugar errado, desculpe. Por exemplo, o circuito dele, o cartãozinho de memória que coloca ali. E, eventualmente, tem uma coisa que você também pode proteger por patente, ou o sistema de encaixe desse cartão no telefone. É importante também lembrar que é comum que os clientes, às vezes, eles chegam para você com um produto novo, né? Especialmente grandes máquinas. Imagina uma máquina agrícola, dessas que colhe cana de açúcar, são máquinas enormes. Aí a empresa, os inventores vêm para você, putz, eu tenho aqui uma máquina, queremos fazer uma patente para essa máquina. Na cabeça dele, ele quer fazer uma patente, só que você sabe que ali
naquele único produto vai sair várias patentes, né? Num primeiro momento, o teu cliente vai querer só uma, e ele acha que é só uma, porque seria mais barato, mas aí cabe a você dar essa orientação, porque certamente há várias patentes envolvidas no mesmo produto, tem que destrinchar isso com os inventores. Além de um desenho industrial, pode gerar muitas outras patentes mesmo, pode caber dentro do mesmo produto. Esse aqui é um típico caso também. Tem o desenho industrial do aparelho e tem a questão do circuito integrado aplicado, né, no cartão, e o sistema de encaixe. São duas patentes, é um bom exemplo. Vamos para mais um exemplo, que é nosso último exemplo. Esse corretor de escrita, você tem a proteção por marca, né, marca PRIT, claramente uma proteção por desenho industrial, pelo visual externo, né, dele, poderia ter uma patente para os detalhes construtivos da fita, da própria fita, né, onde está apontando a setinha verde, tem um sistema de atrito para o teu dedo não escorregar quando você aplica a fita. E uma função que poderia ser protegida por patente, né, essa coisa do deslizamento do dedo. Claro, se ela tiver atividade inventiva, novidade e coisas a serem exploradas. E tem os detalhes secretos da fita também, que podem ser por segredo industrial. O que você não quiser proteger por patente, você coloca como segredo industrial. Você pode, né, tratar assim. E o próprio manual do produto, né, usar a fita, ele pode ser protegido por direito autoral. E é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês, falar sobre desenhos industriais, tudo que envolve a legislação. Deixo aqui um recadinho para vocês, eu sou a mentora, administradora da Liga Nacional da Propriedade Intelectual, ela está presente no Instagram, no liganacional.pi, e no canal do YouTube. Lá nós difundimos, nós divulgamos eventos, cursos, todos da área, sempre com foco em trazer o que é bom, o que tem qualidade, um curso também interessante, né? Recomendo que os senhores, se puderem, tiverem interesse, passem a seguir esses canais. Eu também estou presente nas redes sociais, se precisarem de algum auxílio, de alguma dica, eu estou à disposição de vocês. Um abraço e, mais uma vez, muito obrigado ao professor André Santa Cruz e até a próxima.